Uma oração silenciosa, um pai desesperado, uma faxineira com fé inabalável e um milagre que mudaria tudo para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A chuva batia contra as janelas do Hospital São Francisco com uma insistência melancólica que parecia ecoar o estado de espírito de Luiz Carvalho. Eram 7:30 da manhã de uma terça-feira cinzenta e os corredores ainda exalavam o cheiro característico de desinfetante misturado ao café fresco da cantina. Luiz caminhava pelo corredor do terceiro andar com passos mecânicos, os mesmos de todos os dias nos últimos 11 meses. Suas roupas impecáveis, jaqueta italiana moderna, sapatos de couro lustrosos, contrastavam brutalmente com o cansaço que carregava nos olhos. O empresário bem-sucedido havia descoberto que todo o dinheiro do mundo não podia comprar aquilo que mais desejava, ver sua filha acordar. O quarto 312 estava no final do corredor, e Luiz sempre hesitava antes de empurrar a porta. Não por medo, mas por uma dor que nunca diminuía, apenas se transformava, como uma ferida que cicatriza por fora, mas continua sangrando por dentro. Mas naquela manhã, algo era diferente. A porta entreaberta revelou uma cena que o fez parar completamente. Uma mulher estava ajoelhada ao lado da cama de Maria, suas mãos com luvas unidas em oração, os lábios se movendo em silêncio. Ela vestia o uniforme simples das funcionárias da limpeza, uma blusa azul desbotada e uma saia que já conhecia muitas lavagens. Luiz ficou imóvel na soleira da porta, observando aquela figura inesperada. A mulher parecia ter cerca de 36 anos, com cabelos castanhos presos num coque simples e uma expressão de serenidade que ele não via em lugar algum há muito tempo. Sua pele trazia as marcas de quem conhecia o trabalho duro, mas seus olhos fechados em oração transmitiam uma paz que parecia quase sobrenatural. Maria permanecia na mesma posição de sempre, pequena e frágil na cama hospitalar, cercada por monitores que piscavam suas luzes frias. Aos 8 anos, ela parecia ainda menor, quase perdida entre os lençóis brancos. Seu cabelo castanho havia crescido durante os meses no hospital, formando cachos suaves ao redor do rosto angelical que permanecia sereno no sono profundo do coma. A faxineira continuava sua oração silenciosa, alheia à presença de Luiz. Suas mãos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de uma emoção profunda que ela canalizava em cada palavra sussurrada. Lágrimas escorriam silenciosamente por suas bochechas, mas seu rosto mantinha uma expressão de esperança inabalável. Com licença. A voz de Luiz saiu mais áspera do que pretendia, quebrando o silêncio sagrado do momento. A mulher abriu os olhos lentamente, como se despertasse de um transe profundo. Quando se virou para ele, Luiz foi atingido pela intensidade de seu olhar. Não havia medo, culpa ou constrangimento. Apenas uma compaixão genuína que o deixou completamente desarmado. "Desculpe, senhor", ela disse, começando a se levantar. "Eu não queria incomodar." O que a senhora está fazendo aqui?" Luiz perguntou, tentando manter o tom controlado, mas sua voz traía a confusão e vulnerabilidade. A mulher secou as lágrimas com as costas da mão e respondeu com uma simplicidade desconcertante. "Estava orando por sua filha, senhor Carvalho." "Orando? Por quê?" A pergunta saiu carregada de uma mistura de desconfiança e curiosidade genuína. Ela hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Quando falou, sua voz era suave, mas carregada de uma certeza que fez algo se mexer no peito de Luiz. "Porque ela precisa, senhor. E porque eu sei o que é perder uma filha." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de dor compartilhada. Luiz sentiu suas defesas começarem a ruir diante daquela confissão simples e devastadora. "A senhora tem filhos?" perguntou, sua voz mais suave agora. "Tinha", ela corrigiu, e a palavra pesou no ar como uma pedra jogada num lago calmo. "Gabriela morreu há 3 anos. Também foi um acidente de carro." Luiz fechou os olhos, sentindo uma pontada familiar de dor. Quando os abriu,
encontrou os olhos da mulher fixos em Maria, não com pena, mas com um amor inexplicável. Meu nome é Fátima, ela continuou. Trabalho na limpeza deste andar há 2 anos. Desde que sua filha chegou aqui, eu sinto que preciso orar por ela. Todos os dias, no meu horário de almoço, ela me lembra tanto da minha Gabriela. E o que a senhora quer em troca? Luiz perguntou, suas defesas se erguendo novamente. Dinheiro, favores? Fátima o olhou com uma expressão que misturava surpresa e tristeza. Não quero nada, senhor Carvalho. Sou sozinha no mundo desde que perdi minha filha. Não tenho mais ninguém para amar, então. Dirijo esse amor para quem precisa. Maria precisa de alguém que tenha fé por ela. E eu tenho fé de sobra. A simplicidade daquela resposta atingiu Luiz como um soco no estômago. Ele olhou para Maria, depois para Fátima, e pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente da desesperança familiar. Eu preciso ir, ele murmurou, recuando em direção à porta. Senhor Carvalho, Fátima o chamou suavemente. Se o incomoda que eu ore aqui, eu posso fazer isso em outro lugar. Mas não vou parar de orar por ela. Luiz parou na porta, sem se virar. Por que faria isso? Por uma criança que nem conhece. Porque Deus colocou ela no meu caminho. Fátima respondeu com uma convicção absoluta. E quando Deus faz isso, não é por acaso. Luiz saiu do quarto sem responder, mas as palavras de Fátima ecoaram em sua mente enquanto caminhava pelo corredor. Seus passos, normalmente firmes e decididos, agora pareciam incertos. No elevador, sozinho, ele encostou na parede fria e fechou os olhos. As imagens do acidente voltaram com força total. A chuva naquela noite, os faróis do outro carro, o som do metal se retorcendo, o grito de Maria antes do silêncio terrível. E depois, os meses no hospital, vendo sua filha definhando numa cama, enquanto ele se sentia completamente impotente. Desde a morte de Ana, sua esposa, 2 anos antes por câncer, Luiz havia se fechado para o mundo. Maria era tudo o que lhe restava, e agora nem ela estava realmente ali. O silêncio da casa, as refeições solitárias, as noites em claro no hospital, tudo isso havia criado um vazio dentro dele que parecia impossível de preencher. Mas algo na presença daquela mulher, na sua fé inexplicável, havia tocado uma parte de sua alma que ele julgava morta. Ao chegar ao estacionamento, Luiz sentou no carro sem ligar o motor. A chuva continuava caindo, criando pequenos rios nas janelas. Ele tirou o celular e ligou para Margarete, a enfermeira-chefe do andar. Margarete, é Luiz Carvalho. Tenho uma pergunta estranha. Existe uma faxineira chamada Fátima que trabalha no 3º andar? Fátima Santos? Claro, senhor Carvalho. Por quê? Ela tem costume de entrar no quarto da minha filha? Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor, ela nunca atrapalha nada nem ninguém. Fátima sempre pede permissão e fica apenas durante o horário de almoço dela. Ela disse que o senhor permitiu que ela orasse por Maria. Eu nunca disse isso. Oh, então devo proibi-la de... Não. Luiz interrompeu rapidamente, surpreendendo a si mesmo. Não, deixe ela continuar. Só queria confirmar. Certo, senhor. E senhor Carvalho, Fátima é uma das pessoas mais bondosas que já conheci. Ela perdeu a própria filha há alguns anos e desde então dedica sua vida a ajudar os outros. Se ela está orando por Maria, é porque realmente se importa. Luiz desligou o telefone e ficou ali sentado, processando tudo o que havia acontecido naquela manhã. Pela primeira vez em quase 1 ano, algo havia perturbado sua rotina de desespero silencioso. Uma estranha sensação que ele não conseguia nomear começava a brotar em seu peito. Não esperança ainda, mas talvez a possibilidade de esperança. Quando finalmente ligou o carro e saiu do estacionamento, uma única certeza acompanhava seus pensamentos. Ele voltaria no dia seguinte, mais cedo. E dessa vez, talvez ficasse para observar um pouco mais aquela fé misteriosa que uma faxineira solitária depositava em sua filha. A chuva começou a diminuir, e pela primeira vez em meses, Luiz não sentiu que o mundo estava completamente perdido. Na manhã seguinte, Luiz acordou às 5h30, 2 horas mais cedo que o habitual. Havia passado a noite inteira pensando na cena do hospital.
nas palavras de Fátima ecoando em sua mente como uma melodia persistente. Porque Deus colocou ela no meu caminho, e quando Deus faz isso, não é por acaso. Ele mesmo não entendia o impulso que o levava de volta ao hospital tão cedo. Vestiu-se rapidamente, pulou o café da manhã e dirigiu pelas ruas ainda vazias de São Paulo, com o coração batendo de forma estranha. Não era ansiedade exatamente, mas uma expectativa que ele não conseguia explicar. Às 7 horas, Luiz já estava estacionado em frente ao Hospital São Francisco. De sua posição, conseguia ver as janelas do 3º andar, onde sua filha dormia há quase um ano. Esperou. Aos poucos, o movimento começou. Funcionários chegavam para o turno da manhã. Familiares de outros pacientes caminhavam com pressa pelos corredores. E então, às 7h15, Luiz a viu. Fátima Santos caminhava pela calçada com passos apressados, carregando uma bolsa de tecido desgastado e um guarda-chuva que já conhecera dias melhores. Mesmo à distância, Luiz podia perceber a determinação em seus movimentos. Não era pressa nervosa, mas a urgência de quem tem um propósito. Ele saiu do carro e a seguiu a uma distância respeitosa, subindo pelas escadas de serviço que ela utilizava. No 3º andar, Fátima cumprimentou colegas com um sorriso genuíno, pegou seus materiais de limpeza e começou sua rotina. Luiz observou de longe enquanto ela trabalhava. Havia algo quase ritualístico na forma como Fátima limpava cada superfície. Não era apenas um trabalho, mas um ato de cuidado. Ela conversava em voz baixa com alguns pacientes idosos, arrumava flores que familiares haviam trazido, endireitava quadros nas paredes. Às 11h30, Fátima guardou seus materiais no armário de limpeza e caminhou em direção ao quarto 312. Luiz a seguiu, posicionando-se numa alcova do corredor de onde poderia observar sem ser visto. O que presenciou o deixou completamente perplexo. Fátima entrou no quarto de Maria como se estivesse entrando numa igreja. Seus movimentos se tornaram mais lentos, mais reverentes. Ela aproximou a cadeira da cama, verificou se os cobertores estavam bem arrumados, ajeitou os cachos loiros de Maria com uma delicadeza maternal. Então, ajoelhou-se e começou a orar. Mas não era uma oração formal ou mecânica. Fátima falava com Maria, como se conversasse com uma filha querida que temporariamente não podia responder. "Bom dia, princesa." Sua voz era um sussurro carinhoso que chegava até Luiz no corredor. "Como você dormiu? Espero que tenha sonhado com coisas bonitas. Seu papai estava aqui ontem de manhã, sabe? Ele te ama muito, mesmo que às vezes não saiba mostrar." Luiz sentiu um aperto na garganta. Fátima continuou, suas mãos segurando delicadamente a mão pequena de Maria. "Hoje trouxe uma oração especial para você. Minha Gabriela me ensinou quando era pequenina. Ela dizia que as orações feitas com amor chegam mais rápido no céu." E então Fátima começou a recitar uma oração simples, mas carregada de emoção. "Anjo da guarda, querido amigo, fica sempre comigo. Durante o dia e durante a noite, não me deixes sozinha. Cuida de mim com carinho. Mostra-me o melhor caminho e quando eu acordar, deixa-me sentir teu amor sem par." Lágrimas corriam pelo rosto de Fátima enquanto ela repetia a oração várias vezes. Suas mãos acariciavam os cabelos de Maria e ela continuava conversando. "Sua mamãe deve estar no céu olhando por você, junto com minha Gabriela. Elas devem ser amigas agora, sabia? Tenho certeza de que minha menina está cuidando da sua mamãe e sua mamãe está cuidando da minha menina." A voz de Fátima tremeu quando ela mencionou Gabriela, e Luiz percebeu que ela fechou os olhos com força, como se estivesse lutando contra uma dor física. Gabriela tinha a sua idade quando aconteceu. Fátima continuou, sua voz quase inaudível. Ela era tão cheia de vida, tão alegre. Corria pela casa cantando, sempre inventando brincadeiras. Eu trabalhava tanto que às vezes chegava em casa e ela já estava dormindo. Agora eu daria tudo para ouvir ela me chamando de mamãe mais uma vez. Fátima parou de falar por um momento, apenas segurando a mão de Maria e respirando fundo. "Por isso estou aqui, princesa. Porque sei que, em algum lugar, lá no fundo do seu sono, você pode me ouvir.
e quero que saiba que não está sozinha, que alguém está torcendo por você, orando por você todos os dias. Luiz teve que se apoiar na parede. A dor na voz de Fátima era tão crua, tão genuína, que ele sentiu suas próprias feridas se abrindo. Era como se ela estivesse canalizando toda a dor da perda de sua própria filha para tentar salvar a dele. Fátima levantou-se e beijou delicadamente a testa de Maria. Vou ter que ir agora, meu amor, mas volto amanhã, pode ter certeza. E vou continuar orando até você abrir esses olhinhos lindos e sorrir para seu papai. Ela estava se dirigindo para a porta quando parou abruptamente. Seus olhos encontraram os de Luiz, que não havia conseguido se esconder completamente. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Fátima não parecia surpresa ou constrangida, apenas triste, como se soubesse que sua dor havia sido testemunhada. Senhor Carvalho, ela disse suavemente, não sabia que estava aí. Luiz saiu da alcova, sentindo-se como uma criança pega, fazendo algo errado. Eu queria entender. Ele começou, sua voz rouca. Queria entender por que a senhora faz isso. Fátima o estudou por um momento, seus olhos penetrantes parecendo ver além da superfície. Quer conversar? Ela ofereceu. Conheço um lugar tranquilo. 5 minutos depois, eles estavam sentados num pequeno jardim interno do hospital, cercados por flores que alguns funcionários cultivavam com carinho. Era um refúgio de paz no meio da atmosfera médica. Gabriela morreu num sábado. Fátima começou sem preâmbulos. Ela estava indo para a festa de aniversário da melhor amiga. Eu ia buscá-la às 9 da noite, mas ela me ligou às 8 pedindo para ficar mais um pouco. Disse que estavam se divertindo muito. Sua voz permanecia controlada, mas Luiz podia ver o esforço que isso exigia. Às 8h30, começou a chover forte. Às 9h15, recebi uma ligação do hospital. O pai da amiguinha estava levando Gabriela para casa quando um caminhão furou o sinal vermelho. Fátima parou, respirou fundo e continuou. Ela ficou 3 dias em coma. 3 dias em que eu orei, chorei, fiz promessas para todos os santos. Mas no 3º dia, ela se foi. Sinto muito, Luiz murmurou, as palavras parecendo terrivelmente inadequadas. Durante meses eu culpei a mim mesma. Fátima continuou. Se eu tivesse ido buscá-la no horário combinado, se não tivesse deixado ela ficar mais tempo, quase enlouqueci com os sis. Como conseguiu superar? Fátima sorriu tristemente. Não superei, Sr. Carvalho. A gente não supera a perda de um filho. A gente aprende a carregar a dor de uma forma que não nos destrua completamente. Ela olhou para o céu, onde nuvens cinzentas se acumulavam prometendo mais chuva. Um dia, conversando com o padre da minha paróquia, ele me disse algo que mudou tudo. Disse que Deus não havia tirado minha filha de mim, que o acidente foi apenas isso, um acidente terrível, mas que Deus poderia usar minha dor para ajudar outras pessoas. E foi isso que a trouxe aqui. Quando vi Maria pela primeira vez, foi como se o coração disparasse. Ela é tão parecida com minha Gabriela, a idade, o jeito do cabelo, até a expressão do rosto dormindo. Senti que era um sinal. Fátima se virou para Luiz, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Senhor Carvalho, eu não sei se Maria vai acordar. Nenhum de nós sabe, mas sei que enquanto ela estiver lutando, alguém precisa estar lutando com ela. E se não posso mais lutar pela minha filha, vou lutar pela sua. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante do trânsito e pelo piado de alguns pássaros no jardim. Por que o senhor veio me procurar hoje? Fátima perguntou gentilmente. Luiz demorou para responder, como se estivesse organizando pensamentos que nem ele mesmo entendia completamente. Porque ontem à noite, pela primeira vez em meses, senti esperança. E isso me assustou. Por que a esperança o assusta? Porque já esperei demais. Esperei que minha esposa se curasse do câncer. Esperei que Maria acordasse no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês. E a cada esperança frustrada, a dor ficava pior. Fátima assentiu com compreensão. Sei exatamente o que quer dizer. Mas, Senhor Carvalho, a esperança não é sobre garantias, é sobre possibilidades.
E enquanto Maria estiver respirando, as possibilidades existem. Luís a olhou por um longo momento. Havia algo naquela mulher simples que desafiava toda a sua lógica, todo o seu ceticismo, construído a partir de anos de decepções. A senhora realmente acredita que suas orações podem fazer diferença? Acredito que o amor sempre faz diferença, Fátima respondeu sem hesitar. E a oração é apenas amor falado em voz alta. Começou a chover novamente, gotas grandes que logo se transformaram numa chuva constante. Eles correram para dentro do hospital e, no elevador, Luís tomou uma decisão que o surpreendeu. Fátima, eu gostaria de orar com a senhora amanhã, se não se importar. O sorriso que ela lhe deu foi como um raio de sol atravessando as nuvens. Seria uma honra, Sr. Carvalho. Quando as portas do elevador se abriram no terceiro andar, Luís sentiu que algo fundamental havia mudado dentro dele. Não era esperança ainda. Era mais sutil que isso. Era a disposição de acreditar que a esperança pudesse ser possível. E pela primeira vez em quase um ano, isso lhe parecia suficiente para continuar. Luís chegou ao hospital na manhã seguinte com 15 minutos de antecedência. Havia dormido melhor do que em meses, embora não conseguisse explicar por quê. Talvez fosse a sensação estranha de ter um propósito diferente da rotina mecânica de visitar Maria e sair frustrado. Às 11h20, ele estava no corredor quando viu Fátima se aproximando. Ela pareceu genuinamente surpresa e feliz ao vê-lo. Senhor Carvalho, disse com um sorriso tímido. Não sabia se o senhor falava sério ontem. Eu sempre falo sério, Luís respondeu, mas dessa vez havia uma suavidade em sua voz que não existia antes. Eles entraram no quarto juntos. Maria estava na mesma posição de sempre, mas sob a luz suave da manhã, parecia mais serena do que nos dias anteriores. Luís teve a impressão estranha de que sua filha havia dormido melhor também. Fátima se aproximou da cama com a mesma reverência de sempre, verificou se tudo estava em ordem e se virou para Luís. Não sei se o senhor está acostumado a orar, disse delicadamente. Cada pessoa tem sua forma de conversar com Deus. Eu não oro há muito tempo, Luís admitiu, sentindo-se vulnerável. Desde que Ana morreu, parei de acreditar que alguém estava ouvindo. Fátima assentiu com compreensão. Às vezes, quando a dor é muito grande, achamos que Deus nos abandonou. Mas talvez Ele esteja apenas esperando que estejamos prontos para ouvir de novo. Ela estendeu a mão para ele. Luís hesitou por um momento. Havia algo profundamente íntimo naquele gesto, uma vulnerabilidade que o assustava. Mas depois de alguns segundos ele aceitou. A mão de Fátima era pequena, calejada pelo trabalho, mas surpreendentemente quente. Ela colocou a outra mão sobre a de Maria, criando uma corrente silenciosa de conexão. Não precisa falar nada, Fátima sussurrou. Só precisa estar presente. E então ela começou a orar. Pai Celestial, estamos aqui hoje unidos pelo amor por esta menina especial. Senhor, o Senhor conhece cada fio de cabelo de Maria, cada batimento do seu coração, cada sonho que ela guarda no seu sono profundo. A voz de Fátima era diferente quando orava, mais musical, como se as palavras fluíssem de um lugar sagrado dentro dela. Pedimos ao Senhor que cure não apenas o corpo de Maria, mas também o coração partido de seu pai. Que o Senhor mostre a ele que não está sozinho nesta caminhada, que o amor nunca morre, apenas se transforma. Luís sentiu suas mãos começarem a tremer. Era como se as palavras de Fátima estivessem tocando feridas que ele havia enterrado há muito tempo. Senhor, sabemos que a senhora tem planos que não compreendemos, Fátima continuou. Mas confiamos na sua bondade. Se for da sua vontade, desperta Maria para que ela possa voltar a correr, brincar, abraçar seu pai. E se os planos forem outros, dê-nos força para aceitar e sabedoria para encontrar significado na dor. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Luís antes mesmo que ele percebesse. Não chorava há meses. Havia se convencido de que não restavam mais lágrimas. Mas ali, segurando as mãos de Fátima e de sua filha, sentiu como se uma represa tivesse se rompido dentro do peito. Proteja também nossa irmã Fátima, ela continuou, incluindo-se na oração de forma natural.
que perdeu tanto, mas continua dando amor ao mundo. Use sua dor para curar outras dores, sua perda para evitar outras perdas. Fátima fez uma pausa, e Luiz percebeu que ela estava esperando que ele dissesse algo. O silêncio se estendeu por longos segundos, até que, surpreso com sua própria voz, ele começou a falar. Eu não sei como fazer isso direito. Sua voz era um sussurro rouco. Não sei se ainda acredito em milagres, mas Maria é minha vida. Sem ela, eu sou apenas um homem rico e vazio. Ele parou, lutando contra a emoção que ameaçava dominá-lo completamente. Tá, se existe alguém ouvindo isso, se existe mesmo um Deus que se importa, por favor, traga minha filha de volta. Eu darei qualquer coisa. Mudaria qualquer coisa. Só não me deixe perdê-la também. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que Luiz já havia experimentado. Não era vazio ou opressivo, era preenchido por algo que ele não conseguia nomear, mas que o fazia sentir menos sozinho. Quando abriram os olhos, Fátima estava sorrindo através das lágrimas. Foi perfeito, disse ela suavemente. Não senti nada. Luiz mentiu, porque, na verdade, estava sentindo demais. A fé não é sobre sentir, Sr. Carvalho, é sobre escolher acreditar mesmo quando não sentimos nada. Eles permaneceram alguns minutos em silêncio, apenas observando Maria. Luiz notou detalhes que há semanas não percebia, como sua respiração parecia mais regular, como sua pele tinha uma cor mais saudável. Fátima, ele disse de repente, como você consegue continuar acreditando depois de perder Gabriela? Ela pensou por um momento antes de responder. Porque a alternativa é pior. Se eu parar de acreditar que existe um propósito, que existe amor além desta vida, então a morte da minha filha não significa nada. E isso eu não posso aceitar. Mas não fica com raiva? Não questiona por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Todos os dias, Fátima admitiu. Mas aprendi que ter raiva de Deus ainda é uma forma de relacionamento com Ele. É melhor que ignorá-lo completamente. Luiz riu pela primeira vez em meses, um som baixo e surpreso. Nunca havia pensado nisso dessa forma. A fé não é sobre ter certezas, Sr. Carvalho. É sobre ter esperança apesar das incertezas. Naquele momento, a porta se abriu e Margarete, a enfermeira-chefe, entrou para verificar os sinais vitais de Maria. Ela cumprimentou ambos com familiaridade e começou sua rotina. Como ela está hoje? Luiz perguntou como fazia todas as manhãs. Curiosamente, seus sinais estão mais estáveis nos últimos dias. Margarete respondeu, verificando os monitores. A pressão sanguínea está mais regular e a atividade cerebral tem mostrado pequenas flutuações que não víamos antes. Luiz e Fátima se entreolharam. Isso é bom? Luiz perguntou, com medo de se esperançar demais. É diferente, Margarete disse cuidadosamente. E em casos como o de Maria, diferente pode ser um sinal positivo. Mas não quero criar expectativas falsas. Depois que a enfermeira saiu, Fátima se virou para Luiz com os olhos brilhando. Viu? As orações estão sendo ouvidas. Pode ser coincidência, Luiz disse, mas sua voz carecia de convicção. Pode ser, Fátima concordou. Mas também pode não ser. O celular de Luiz tocou, uma ligação da empresa. Ele olhou para o aparelho com irritação. Nos últimos meses, havia delegado quase tudo para seus sócios, aparecendo no escritório apenas quando absolutamente necessário. Preciso atender, disse ele, relutante. Vá, Fátima o encorajou. Eu fico mais um pouco com ela. Luiz saiu para o corredor e atendeu a ligação. Era seu sócio, Bruno, falando sobre uma reunião importante com investidores japoneses. Luiz, precisamos de você aqui. É sobre o projeto do shopping em Campinas. Sem sua assinatura, perdemos o negócio. Não posso sair do hospital, Luiz disse automaticamente. Cara, entendo sua situação, mas você tem outros compromissos também. A empresa está sofrendo com sua ausência. Luiz olhou através do vidro da porta, vendo Fátima conversando baixinho com Maria, arrumando suas flores, tratando-a com o carinho de uma mãe. Bruno, vou transferir mais poderes para você. Preciso estar aqui. Luiz, você está ficando obcecado. Maria não vai despertar só porque você está vigiando 24 horas por dia.
A frase atingiu Luís como um tapa. Durante meses, ele havia usado o trabalho como desculpa para não enfrentar completamente a realidade da situação de Maria. Agora, paradoxalmente, queria usar Maria como desculpa para não voltar ao trabalho. "Vou pensar no assunto", disse ele e desligou. Quando voltou ao quarto, Fátima estava cantarolando uma canção de ninar que ele reconheceu. Ana costumava cantar a mesma música para Maria quando ela era pequena. "Como sabia essa música?", perguntou surpreso. "Gabriela adorava. Cantava sempre no banho." Fátima sorriu tristemente. "Engraçado como as mães sempre escolhem as mesmas canções para embalar seus filhos, não é?" "Ana cantava isso todas as noites", Luís murmurou. "Então Maria conhece bem. Talvez esteja ouvindo e se lembrando de momentos felizes." Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos, até que Fátima precisou voltar ao trabalho. "Amanhã?", ela perguntou ao sair. "Amanhã", Luís confirmou. Sozinho com Maria, Luís se aproximou da cama e pela primeira vez em meses realmente olhou para sua filha. Não apenas verificou se ela estava respirando ou se os equipamentos funcionavam. Ele a observou como pai. Maria parecia mais relaxada. Seu rosto tinha uma expressão serena que ele não via há muito tempo. Suas mãos, antes sempre fechadas em punhos tensos, estavam abertas e suaves. "Oi, princesa", ele disse baixinho, usando o mesmo tom, carinhoso que Fátima empregava. "Papai está aqui e não está mais sozinho. Tem uma mulher muito especial que está cuidando de você também. Ela perdeu uma filha, sabe? Mas mesmo assim, ainda tem tanto amor para dar." Luís parou, surpreso com suas próprias palavras. Quando havia sido a última vez que falara com Maria assim? Quando havia sido a última vez que admitira precisar de ajuda? "Acho que ela está me ensinando algumas coisas, Maria. Sobre fé, sobre esperança. Coisas que papai esqueceu depois que mamãe foi embora." Ele segurou a mão de Maria e por um instante, apenas um instante, teve a impressão de que ela apertou seus dedos de volta. Luís ficou imóvel, esperando o que acontecesse novamente. Mas Maria permaneceu quieta, respirando suavemente. Talvez tivesse sido sua imaginação. Ou talvez não. Pela primeira vez em quase um ano, Luís saiu do hospital sem o peso familiar da desesperança. Não era esperança ainda, mas era algo parecido. Era a possibilidade de que a esperança pudesse existir. E naquele momento, isso era mais do que suficiente. Uma semana havia se passado desde que Luís e Fátima começaram a orar juntos. A rotina matinal se tornara sagrada para ambos. Ele chegava às 11h15, ela se juntava a ele às 11h30, e passavam meia hora em oração e conversa silenciosa ao lado de Maria. Naquela quinta-feira, Luís notou algo diferente quando chegou ao hospital. Alguns funcionários o olhavam com expressões estranhas, sussurrando entre si quando ele passava. No elevador, 2 enfermeiras pararam de conversar abruptamente quando ele entrou. No corredor do 3º andar, a situação ficou mais clara. Silvia Carvalho, sua irmã mais velha, estava parada em frente ao quarto de Maria, conversando em tom baixo, mas visivelmente alterado com Margarete. "Luís", Silvia se virou quando o viu se aproximando. "Precisamos conversar." "Bom dia para você também, Silvia", ele respondeu secamente. "O que está fazendo aqui?" "Vim ver minha sobrinha e descobrir o que diabos está acontecendo com você." Margarete se desculpou e se afastou rapidamente, claramente desconfortável com a tensão familiar. Luís entrou no quarto, beijou a testa de Maria e se virou para a irmã. "Não sei do que está falando." "Não?" Silvia fechou a porta atrás de si. "Então me explica por que o pessoal daqui está falando que você está se envolvendo com uma faxineira." O sangue de Luís gelou. "Quem disse isso? Isso importa? Luís, você perdeu o juízo completamente? Sua filha está em coma, sua empresa está sofrendo, e você está aqui brincando de religioso com uma funcionária da limpeza?" "Silvia, você não entende." "Entendo perfeitamente", ela interrompeu, sua voz subindo de tom. "Você está vulnerável em luto e essa mulher está se aproveitando da situação." "Fátima não está se aproveitando de nada."
Luiz disse, sua voz fria como gelo. Fátima! Sílvia riu amargamente. Já está no primeiro nome? Luiz, pense. Uma faxineira que aparece do nada para orar pela sua filha rica? Não vê a jogada? Ela perdeu a própria filha, Sílvia. Sabe exatamente pelo que estou passando. E quantas pessoas já usaram essa desculpa para se aproximar de homens ricos e solitários? Sílvia se aproximou dele. Luiz, você sempre foi inteligente. Não deixe a dor te cegar. Naquele momento, a porta se abriu e Fátima entrou, carregando seus materiais de limpeza. Ela parou abruptamente ao ver Sílvia, percebendo imediatamente a tensão no ambiente. Com licença, disse ela suavemente. Não sabia que o senhor tinha visitas. Volto mais tarde. Não, Luiz disse firmemente. Fique. Esta é minha irmã, Sílvia. Fátima se aproximou educadamente, estendendo a mão. Muito prazer, senhora. Sou Fátima Santos. Sílvia olhou para a mão estendida com desdém evidente, não fazendo menção de cumprimentá-la. Ah, a famosa faxineira, disse ela com um sorriso falso. Que coincidência interessante você ter se escolhido, justamente a filha do homem mais rico do hospital, para suas orações caridosas. Fátima deixou a mão cair lentamente, mas manteve a dignidade. Não escolhi Maria por causa de quem é seu pai, senhora. Escolhi porque ela me lembrou da minha própria filha. Que conveniente, Sílvia replicou. E tenho certeza de que não tem nada a ver com o fato de meu irmão ser proprietário de uma das maiores construtoras de São Paulo. Luiz viu a expressão de Fátima mudar ligeiramente, não de raiva, mas de profunda tristeza. Sílvia, chega, ele interveio. Não, deixe ela responder. Sílvia insistiu. Quero ouvir como uma mulher que não quer nada. Explica por que está passando tanto tempo com um viúvo milionário. Fátima respirou fundo e respondeu com uma calma que impressionou Luiz. Senhora Sílvia, entendo sua preocupação com seu irmão. Deve ser difícil vê-lo sofrendo e não saber como ajudar. Mas posso garantir que minha presença aqui não tem nada a ver com dinheiro ou interesse pessoal. Então, o que quer? Quero que Maria desperte, Fátima disse simplesmente. Quero que seu irmão encontre paz e quero honrar a memória da minha filha fazendo algo bom no mundo. Que bonito discurso, Sílvia disse sarcasticamente. Você ensaiou muito? Sílvia, Luiz explodiu. Você passou dos limites. Eu passei dos limites? Ela se virou para ele. Luiz, acorda. Esta mulher está manipulando você. Está usando sua dor para se infiltrar na nossa família. Nossa família? Luiz riu amargamente. Onde estava nossa família quando Ana estava morrendo? Onde estava quando Maria teve o acidente? Você apareceu aqui 3 vezes em 11 meses, Sílvia. 3 vezes. Eu tenho minha própria vida, meus próprios problemas. E eu tenho os meus, Luiz gritou fazendo Fátima recuar instintivamente. E pela primeira vez em quase um ano, alguém está me ajudando a carregá-los. O silêncio que se seguiu foi tenso e doloroso. Maria permanecia quieta na cama, alheia à tempestade emocional acontecendo ao seu redor. Luiz, Fátima disse suavemente, talvez seja melhor eu ir embora por hoje. Não, ele respondeu imediatamente. Não vá embora por causa dela. Seu irmão está certo em protegê-lo, Fátima disse, olhando diretamente para Sílvia. É natural que desconfie das minhas intenções. Se eu tivesse um irmão na sua situação, provavelmente reagiria da mesma forma. Sílvia pareceu ligeiramente desconcertada pela resposta gentil. Mas precisa saber, Fátima continuou, que não tenho família, não tenho muito dinheiro, não tenho grandes ambições. Tudo o que tenho é fé e um amor que não morreu junto com minha filha. E se posso usar isso para ajudar alguém, então minha perda não foi completamente em vão. Palavras bonitas, Sílvia murmurou, mas seu tom havia perdido um pouco da agressividade. São verdadeiras, Fátima disse simplesmente. Naquele momento, um dos monitores de Maria emitiu um bip diferente. Todos se viraram para a cama, onde as luzes piscavam em um padrão que não tinham visto antes. O que é isso? Luiz perguntou alarmado. Margarete apareceu na porta quase imediatamente, tendo ouvido o som do corredor. O que aconteceu aqui?
Ela perguntou, verificando rapidamente os equipamentos. O monitor começou a fazer esse barulho, Luiz explicou. Margarete analisou as leituras com atenção crescente. Isso é inesperado, ela murmurou. O que é inesperado? Silvia perguntou, aproximando-se da cama pela primeira vez desde que chegara. A atividade cerebral de Maria aumentou significativamente nos últimos minutos. Vou chamar o Dr. Mendes. Depois que Margarete saiu, os três ficaram olhando para Maria em silêncio. A menina parecia exatamente igual, mas algo no ambiente havia mudado. Ela nos ouviu discutindo, Fátima sussurrou. Isso é impossível, Silvia disse, mas sua voz carecia de convicção. Maria sempre foi sensível a conflitos, Luiz disse pensativo. Mesmo pequena, ficava agitada quando Ana e eu discutíamos. Dr. Mendes chegou 15 minutos depois, acompanhado por 2 especialistas. Eles fizeram vários exames enquanto Luiz, Silvia e Fátima esperavam no corredor. Senhor Carvalho, o médico os chamou de volta ao quarto. Preciso lhe dizer que os sinais de Maria mudaram dramaticamente. Não apenas a atividade cerebral, mas também seus reflexos estão mais responsivos. O que isso significa? Luiz perguntou, mal ousando esperar. Significa que ela está mais próxima da consciência do que esteve em meses. Não posso garantir quando ou se ela vai despertar completamente, mas há motivos para otimismo cauteloso. Silvia se deixou cair numa cadeira, visivelmente abalada. Luiz segurou a mão de Maria, suas próprias mãos tremendo. Doutor, Fátima perguntou hesitante. É possível que ela tenha reagido a estímulos emocionais? É possível, sim. Pacientes em coma às vezes respondem a vozes familiares, música, até mesmo a tensões no ambiente. Depois que os médicos saíram, os três ficaram em silêncio por longo tempo. Finalmente, Silvia se levantou e se aproximou de Luiz. Eu preciso pedir desculpas, disse ela, sua voz diferente. Para ambos. Silvia. Não, Luiz. Eu estava errada. Completamente errada. Ela se virou para Fátima. Sinto muito pelo que disse. Você não merecia isso. Fátima assentiu graciosamente. Entendo sua preocupação. Qualquer irmã faria o mesmo. Não, Silvia disse firmemente. Qualquer irmã estaria aqui há meses, apoiando seu irmão. Eu falhei com você, Luiz. E quando finalmente apareci aqui, ataquei a única pessoa que realmente tem te ajudado. Luiz abraçou a irmã, sentindo uma reconciliação que não sabia que precisava. O importante é que está aqui agora, ele disse. Posso orar com vocês amanhã? Silvia perguntou hesitante, olhando para Fátima. Seria uma honra, Fátima respondeu com um sorriso genuíno. Naquela noite, quando Luiz chegou em casa, percebeu que algo havia mudado dentro dele. Não era apenas a melhora de Maria ou a reconciliação com Silvia. Era algo mais profundo. Pela primeira vez desde a morte de Ana, ele não se sentia completamente sozinho. E quando pensou em Fátima, em sua força, sua gentileza, sua fé inabalável, seu coração acelerou de uma forma que não acontecia há anos. Era um sentimento assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Era o despertar de algo que ele julgava morto para sempre. 3 dias haviam se passado desde o confronto com Silvia, e a melhora nos sinais vitais de Maria continuava surpreendendo a equipe médica. Dr. Mendes havia aumentado a frequência das avaliações e cada exame trazia notícias mais encorajadoras. Naquela manhã de domingo, Luiz chegou ao hospital mais cedo que o habitual. Havia dormido mal, atormentado por sonhos vívidos onde Maria acordava, sorria para ele e perguntava por que havia demorado tanto para voltar. Acordara às 5 da manhã com uma sensação estranha. Não era ansiedade, mas uma expectativa que ele não conseguia explicar. Fátima já estava no quarto quando ele chegou, ajoelhada ao lado da cama em oração silenciosa. Ela usava uma blusa branca simples e uma saia cinza. Era domingo, seu dia de folga, mas mesmo assim havia vindo. Não precisava estar aqui hoje, Luiz disse suavemente, para não interrompê-la abruptamente. Quis vir, ela respondeu, se levantando. Senti que hoje é especial.
Havia algo diferente em Fátima naquela manhã. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Luís não havia visto antes, como se ela guardasse um segredo sagrado. Maria está diferente também. Ela continuou se aproximando da cama. Olhe para ela. Luís observou sua filha com atenção. Maria realmente parecia diferente. Seu rosto tinha uma expressão mais relaxada, quase como se estivesse apenas dormindo profundamente em vez de estar em coma. Suas mãos, que há meses permaneciam fechadas, estavam abertas e suaves. Ela está voltando. Fátima sussurrou com absoluta certeza. Posso sentir. Como pode ter tanta certeza? Porque Gabriela me disse. Luís a olhou com surpresa. Você sonhou com ela? Não foi um sonho, Fátima disse simplesmente. Foi mais real que isso. Ela apareceu para mim ontem à noite, sorrindo, segurando a mão de uma mulher loira muito bonita. O coração de Luís disparou. Loira? Seus olhos eram iguais aos de Maria. Ela me disse que Maria estava pronta para voltar, mas que precisava sentir que tinha uma família esperando por ela. Uma família unida. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Luís. Era Ana. Você viu minha esposa. Elas estão cuidando uma da outra no céu, Fátima disse com um sorriso terno. E agora estão prontas para deixar Maria voltar para casa. Naquele momento, Sílvia chegou, carregando um buquê pequeno de margaridas, as flores favoritas de Maria. Como ela está hoje? Perguntou, beijando a testa da sobrinha com carinho genuíno. Diferente, Luís respondeu. Fátima acha que hoje é o dia. Sílvia olhou para Fátima com respeito crescente. Nos últimos dias, ela havia testemunhado a dedicação genuína da faxineira e começado a entender por que seu irmão se sentia tão conectado a ela. Então vamos orar, Sílvia disse determinada. Todos juntos. Os três se posicionaram ao redor da cama de Maria. Luís segurou uma das mãos de sua filha, Fátima a outra, e Sílvia colocou suas mãos sobre os pés de Maria, por cima do cobertor. Hoje eu gostaria de fazer uma oração diferente, Fátima disse. Uma oração de gratidão. Ela fechou os olhos e começou a falar com uma voz musical que parecia vir direto do coração. Pai Celestial, obrigada por nos permitir estar aqui hoje, unidos pelo amor por esta menina preciosa. Obrigada por cada dia que Maria viveu, por cada sorriso que ela deu, por cada momento de alegria que trouxe para este mundo. Luís sentiu a mão de Maria esquentar sob a sua. Obrigada por Luís, que mesmo na dor mais profunda, não desistiu de amar. Obrigada por Sílvia, que encontrou coragem para pedir perdão e se reunir com sua família. Obrigada por me permitir ser parte desta história de amor. A voz de Fátima tremeu ligeiramente quando ela mencionou o que vinha a seguir. E obrigada por Gabriela e Ana, que mesmo no céu, continuam cuidando de quem amam na terra. Sei que elas estão aqui conosco agora, intercedendo por Maria. Luís abriu os olhos brevemente e por um instante, apenas um instante, teve a impressão de ver duas figuras translúcidas do outro lado da cama. Uma era inconfundivelmente Ana, sorrindo com aquele sorriso que o havia feito se apaixonar anos atrás. A outra era uma menina de cabelos castanhos que só podia ser Gabriela. Quando piscou, elas haviam desaparecido. Senhor, Fátima continuou, sua voz agora carregada de emoção. Se for da sua vontade, permita que Maria desperte agora. Que ela sinta o amor que a cerca, que saiba que não está sozinha, que entenda que tem uma família que a esperou com paciência e fé. Fátima fez uma pausa, e então, com um movimento que pareceu completamente natural, inclinou-se e beijou delicadamente a testa de Maria. Acorde, meu amor, ela sussurrou. Seu papai está esperando. O que aconteceu nos segundos seguintes foi algo que nenhum dos três jamais esqueceria. Primeiro, os dedos de Maria se contraíram levemente na mão de Luís. Depois, um suspiro suave escapou de seus lábios. E então, lentamente, como se estivesse despertando do sono mais profundo de sua vida, Maria abriu os olhos. Seus olhos azuis, exatamente iguais aos da mãe, piscaram algumas vezes, confusos e desorientados. Ela olhou ao redor do quarto, processando onde estava, até que seu olhar encontrou o rosto de Luís. Papai,
Sua voz era apenas um sussurro rouco, mas era a voz mais linda que Luiz já havia ouvido. Maria! Ele exclamou, lágrimas correndo livremente pelo rosto. Minha princesa, você voltou. Eu tive um sonho muito longo, Maria disse devagar, sua voz ainda fraca. Mamãe estava lá. E tinha uma menina que disse que era minha amiga. Fátima levou a mão à boca, soluçando de emoção. E a menina me disse, Maria continuou, seus olhos encontrando os de Fátima, que tinha uma nova mamãe me esperando aqui, uma mamãe que orava por mim todos os dias. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som dos monitores médicos e pelos soluços emocionados dos 3 adultos. Quem é você? Maria perguntou para Fátima, estendendo sua pequena mão. Sou Fátima, ela respondeu, segurando a mão da menina com infinita delicadeza. E eu te amo muito, mesmo tendo te conhecido apenas agora. Eu também te amo, Maria disse com a simplicidade natural das crianças. Gabriela disse que você ia me amar como amava ela. Fátima desabou em soluços, incapaz de falar. Sílvia, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, se aproximou da cama. E eu sou sua tia Sílvia, meu amor. Que saudade de você. Tia Sílvia. Maria sorriu, e aquele sorriso iluminou todo o quarto. Você trouxe margaridas. Eu sonhei com margaridas. Naquele momento, a porta se abriu e Margarete entrou para a verificação de rotina. Quando viu Maria acordada falando, ela deixou cair a prancheta que carregava. Meu Deus! Ela exclamou. Doutor Mendes, venha rápido! Nos minutos que se seguiram, o quarto se encheu de médicos, enfermeiros e especialistas. Todos queriam verificar os sinais vitais de Maria, testar seus reflexos, confirmar que o impossível havia realmente acontecido. Dr. Mendes examinou Maria por mais de 1 hora, fazendo perguntas simples, testando sua memória, verificando suas funções motoras. É extraordinário, ele disse finalmente, se dirigindo a Luiz. Não apenas ela acordou, como parece ter recuperado completamente todas as funções cognitivas. Em 30 anos de medicina, nunca vi nada igual. Ela vai ficar bem? Luiz perguntou, ainda mal acreditando que estava fazendo aquela pergunta. Pelos exames preliminares, diria que sim. Vamos fazer alguns testes mais detalhados nos próximos dias, mas é um milagre, Sr. Carvalho. Não há outra palavra para definir isso. Quando finalmente ficaram sozinhos novamente, Maria olhou para os 3 adultos ao seu redor com curiosidade. Por que todo mundo está chorando? Ela perguntou. Aconteceu alguma coisa ruim? Não, princesa, Luiz disse, beijando sua testa. Aconteceu algo maravilhoso. O mais maravilhoso que poderia acontecer. Papai, Maria disse, sua voz ainda suave. Eu senti você segurando minha mão. Mesmo dormindo, eu sentia. E sentia quando Fátima orava por mim também. Você ouviu as orações? Fátima perguntou, maravilhada. Ouvi tudo. Maria sentiu. E mamãe me disse que você ia cuidar de mim como uma segunda mamãe. Isso é verdade? Fátima olhou para Luiz, que assentiu com um sorriso através das lágrimas. Se você quiser, meu amor, Fátima respondeu, seria a maior honra da minha vida. Quero sim, Maria disse decidida. E Gabriela vai ser minha irmã no céu, né? Vai sim, princesa, Fátima disse, seu coração transbordando de uma felicidade que não sentia há anos. Enquanto Maria adormecia novamente, desta vez um sono natural e reparador, Luiz, Fátima e Sílvia permaneceram ao seu lado, ainda processando o milagre que haviam presenciado. Obrigado, Luiz sussurrou para Fátima. Pelo quê? Por ter fé quando eu não tinha, por amar minha filha como se fosse sua, por me ensinar que os milagres ainda existem. Fátima sorriu e naquele sorriso, Luiz viu não apenas a mulher por quem estava se apaixonando, mas a resposta às orações que nem sabia que estava fazendo. Maria havia voltado, e com ela voltou a esperança, o amor e a possibilidade de uma nova família nascer do milagre da fé. 2 semanas haviam se passado desde o despertar miraculoso de Maria. A menina havia se recuperado com uma velocidade que continuava surpreendendo os médicos. Seus exames neurológicos eram perfeitos,
Sua coordenação motora havia voltado completamente ao normal, e sua personalidade alegre e curiosa florescia mais a cada dia. Luiz não conseguia se afastar do hospital. Mesmo após Maria receber alta médica em alguns dias, ele passava manhãs inteiras ali, ora conversando com sua filha, ora observando Fátima trabalhar com uma admiração crescente que o assustava e o encantava ao mesmo tempo. Naquela tarde de quinta-feira, Maria estava fazendo fisioterapia lúdica com uma especialista. E Luiz encontrou Fátima no pequeno jardim do hospital durante seu intervalo de almoço. "Como se sente?" perguntou, sentando-se ao lado dela no banco sob a sombra das árvores. "Grata", Fátima respondeu imediatamente. "Todos os dias acordo e ainda não acredito completamente que Maria voltou." "E quanto ao resto?" Luiz perguntou, sua voz carregada de um significado que ambos entendiam, mas ainda não haviam verbalizado. Fátima desviou o olhar, observando as flores que balançavam na brisa suave. "O resto é complicado, Sr. Carvalho." "Luiz", ele corrigiu suavemente. "Depois de tudo que passamos juntos, acho que pode me chamar de Luiz." "Luiz", ela repetiu, e o nome soou diferente em seus lábios, mais íntimo. "Você sabe que somos de mundos muito diferentes. Mundos diferentes que se encontraram através do amor por uma criança", ele respondeu. "Isso não conta para nada?" Fátima se virou para ele e Luiz viu nos seus olhos um conflito profundo. "Conta para tudo", ela admitiu. "É exatamente por isso que é tão assustador." "Por que assustador?" "Porque..." Fátima hesitou como se estivesse revelando um segredo guardado há muito tempo. "Porque não esperava sentir isso de novo. Depois que perdi Gabriela, pensei que meu coração havia se fechado para sempre. E então você apareceu, com sua dor tão parecida com a minha e... E o quê? E me apaixonei", ela disse em um sussurro quase inaudível. "Me apaixonei por você, pela sua filha, pela possibilidade de ter uma família novamente." O coração de Luiz acelerou violentamente. Ouvir aquelas palavras era como receber um presente que não sabia que desejava desesperadamente. "Fátima", ele começou se aproximando dela. "Mas sei que é impossível", ela continuou rapidamente. "Você é um empresário rico, respeitado, tem um mundo inteiro de responsabilidades. Eu sou uma faxineira, sem educação formal, sem nada para oferecer além de..." "Além do quê?" Luiz interrompeu, sua voz mais intensa. "Além da fé que trouxe minha filha de volta? Além do amor que me ensinou a sentir esperança novamente? Além da coragem que me mostrou o que realmente importa na vida?" Fátima o olhou com surpresa. "Fátima", Luiz continuou pegando suas mãos, "você me salvou. Não apenas trouxe Maria de volta, me trouxe de volta também. Há meses eu era apenas um homem rico caminhando pelo mundo como um morto-vivo. Você me lembrou do que é estar vivo." "Luiz, as pessoas vão falar, vão julgar." "Que falem", ele disse com uma determinação que surpreendeu ambos. "Maria te ama. Eu te amo. O resto é apenas ruído." As palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão sagrada. Era a primeira vez que qualquer um dos dois havia usado a palavra amor diretamente. Você me ama?" Fátima perguntou, sua voz tremendo. "Amo", Luiz respondeu sem hesitar. "Amo sua força, sua gentileza, sua fé inabalável. Amo como você trata Maria, como trata todos ao seu redor. Amo como você me faz querer ser um homem melhor." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Fátima. "Mas Luiz, eu não sei como ser a esposa de um empresário. Não sei frequentar seus círculos sociais, não sei... E eu não sabia como orar até você me ensinar", ele interrompeu. "Não sabia como ter fé até você me mostrar. Aprenderemos juntos." Naquele momento, seus rostos estavam muito próximos. Luiz ergueu a mão e delicadamente enxugou as lágrimas de Fátima. Posso te beijar?" ele perguntou suavemente. Em resposta, Fátima fechou os olhos e se inclinou ligeiramente em sua direção. O beijo foi suave, terno, carregado de meses de emoções reprimidas. Quando se separaram, ambos estavam chorando. "Eu também te amo", Fátima sussurrou. "Amo você e Maria mais do que achei que poderia amar novamente."
Eles permaneceram abraçados por longos minutos, até que a realidade do mundo exterior começou a se insinuar novamente. "O que vamos fazer?" Fátima perguntou. "Vamos conversar com Maria", Luiz disse decidido. "E então vamos seguir nossos corações." Mas antes que pudessem se levantar, uma voz conhecida os interrompeu. Que cena tocante! Eles se viraram para encontrar Roberto Mendonça, sócio de Luiz na empresa, parado na entrada do jardim, com uma expressão de desdém mal disfarçado. "Roberto", Luiz se levantou rapidamente. "O que está fazendo aqui?" "Vim ver como estava Maria", Roberto respondeu, mas seus olhos estavam fixos em Fátima. "Imagino que seja a famosa faxineira de quem todos estão falando." "Fátima Santos." Ela se apresentou educadamente, estendendo a mão. Roberto ignorou o gesto completamente. "Luiz, preciso falar com você, em particular." "Qualquer coisa que tenha a dizer, pode falar na frente de Fátima." "Tem certeza?" Roberto sorriu friamente. "Porque o que tenho a dizer envolve o futuro da empresa e certas indiscrições que estão prejudicando sua reputação." Luiz sentiu o sangue ferver. "Que indiscrições?" "A cidade inteira está comentando sobre o empresário milionário que está brincando de amor com a faxineira do hospital. Os investidores estão preocupados com sua estabilidade emocional, Luiz. Alguns já mencionaram a possibilidade de retirar seus recursos." "Isso é ridículo", Luiz disse, mas podia ouvir a tensão crescente em sua própria voz. "É ridículo?" Roberto se aproximou. "Você abandonou a empresa por meses, delega tudo para os sócios e agora quer jogar fora sua reputação por causa de uma..." "Cuidado com as próximas palavras." Luiz o interrompeu perigosamente. "Senhor Mendonça." Fátima se levantou com dignidade. "Entendo sua preocupação com a empresa. Luiz é um homem importante, com responsabilidades importantes. Talvez seja melhor eu me afastar para que ele possa se concentrar no que realmente importa." "Não", Luiz disse imediatamente. "Fátima, não deixe ele te intimidar." "Não estou sendo intimidada", ela respondeu calmamente. "Estou sendo realista. Roberto tem razão sobre uma coisa. Você tem responsabilidades que vão além dos seus sentimentos pessoais." "Meus sentimentos pessoais são minha responsabilidade mais importante", Luiz replicou. "E a empresa que emprega centenas de pessoas?" Roberto interveio. "E os investidores que confiaram milhões em você? E sua própria filha, que merece um pai financeiramente estável?" Luiz se sentiu encurralado entre duas verdades conflitantes. Amava Fátima desesperadamente, mas Roberto não estava completamente errado sobre suas responsabilidades. "Eu preciso pensar", ele murmurou. "Não", Fátima disse suavemente. "Você precisa escolher, e ambos sabemos qual é a escolha certa." "Fátima." "Luiz, Maria precisa de estabilidade. Você tem uma empresa, funcionários, uma vida inteira construída. Não pode jogar tudo isso fora por causa de mim." "Não é por causa de você", ele protestou. "É por nós, por uma chance de sermos felizes." "A felicidade não é apenas sobre o que queremos", Fátima disse, as lágrimas voltando aos seus olhos. "Às vezes, é sobre fazer a coisa certa, mesmo quando dói." Roberto observava a cena com satisfação evidente. "Vejo que a moça é mais sensata do que pensei", disse ele. "Cale a boca, Roberto", Luiz disse com raiva. "Luiz", Fátima tocou seu braço suavemente. "Talvez devêssemos conversar com Maria juntos, explicar que às vezes as pessoas se importam muito umas com as outras, mas que isso não significa que podem ficar juntas." "Você está desistindo de nós?" ele perguntou, sua voz quebrando. "Estou te amando o suficiente para deixar você fazer a escolha certa", ela respondeu. Naquele momento, Silvia apareceu correndo pelo jardim. "Luiz", ela chamou, ofegante. "Maria está perguntando por vocês dois. Ela quer saber quando Fátima vai morar com vocês." O silêncio que se seguiu foi doloroso. Roberto sorriu com satisfação. Fátima fechou os olhos como se estivesse sentindo dor física e Luiz se sentiu partido ao meio. "Vamos falar com ela", Fátima disse finalmente. "Juntos. Ela merece saber a verdade." Enquanto caminhavam de volta para o hospital, Luiz sentia como se estivesse caminhando em direção
ao fim de um sonho que apenas começara a viver. Mas uma coisa ele sabia com certeza. Não importava o que o mundo dissesse, não importava quantas pressões enfrentasse, ele não perderia Fátima sem lutar. A questão era, como lutar contra um mundo inteiro? E mais importante, como proteger Maria do coração partido que esse mundo estava prestes a causar em todos eles? O caminho de volta ao quarto de Maria foi tenso e silencioso. Luiz caminhava entre Fátima e Sílvia, sentindo o peso das decisões que precisava tomar. Roberto os seguia alguns passos atrás, como uma sombra ameaçadora que se recusava a desaparecer. Quando chegaram ao quarto, Maria estava sentada na cama, desenhando em um caderno que uma das enfermeiras havia dado a ela. Seus olhos se iluminaram quando viu os 4 adultos entrando. "Papai! Fátima!" ela exclamou, estendendo os braços. "E tia Sílvia também." Maria notou Roberto e o cumprimentou educadamente, mas seus olhos rapidamente voltaram para Luiz e Fátima. "Papai, quando Fátima vai morar com a gente?" perguntou com a franqueza típica das crianças. "Eu já arrumei um lugar para ela no meu desenho da nossa casa." Ela virou o caderno, mostrando um desenho colorido de uma casa com 3 figuras na porta. Ela mesma, Luiz, e claramente Fátima, identificada por uma auréola desenhada sobre sua cabeça. "Por que ela tem uma auréola?" Sílvia perguntou suavemente. "Porque ela é um anjo," Maria respondeu como se fosse óbvio. "Gabriela me disse que Fátima é um anjo que Deus mandou para cuidar de nós." O silêncio no quarto se tornou quase palpável. Roberto pigarreou desconfortavelmente, enquanto Fátima se aproximou da cama com lágrimas nos olhos. "Maria, meu amor," Fátima começou delicadamente. "Às vezes as pessoas se gostam muito, mas isso não significa que podem morar juntas." "Por quê?" Maria perguntou, sua expressão ficando confusa. Porque a vida é complicada," Fátima tentou explicar. "Mas vocês se amam, né?" Maria insistiu, olhando entre o pai e Fátima. "Eu vejo nos olhos de vocês. É igual ao jeito que mamãe olhava para o papai." Roberto deu um passo à frente. "Tá, Maria, sua nova amiga precisa continuar trabalhando aqui no hospital, cuidando de outros pacientes. E seu pai tem uma empresa muito importante para cuidar." Maria olhou para Roberto com uma expressão séria que parecia muito madura para seus 8 anos. "E daí?" ela perguntou simplesmente. "Como assim, e daí?" Roberto pareceu desconcertado. "Papai pode trabalhar na empresa dele e Fátima pode trabalhar aqui. Não entendo por que isso impede eles de se amarem." A lógica simples da criança atingiu todos no quarto como um raio. "Princesa," Luiz se aproximou da cama. "Algumas pessoas acham que papai e Fátima são muito diferentes para ficarem juntos." "Diferentes como?" Maria perguntou. Luiz olhou para Fátima, então para Roberto, lutando para encontrar palavras que não ferissem sua filha. "Bem, papai tem muito dinheiro e Fátima não tem tanto. E daí?" Maria repetiu, mais enfaticamente desta vez. "Dinheiro é mais importante que amor?" Roberto estava claramente desconfortável com o rumo da conversa. "Maria, você é muito nova para entender essas coisas." "Não sou," Maria interrompeu com firmeza. "Eu entendo perfeitamente. Vocês adultos complicam tudo. Quando eu estava dormindo, Gabriela me explicou que o amor é a única coisa que realmente importa. Tudo o resto é... Ela procurou a palavra besteira. Sílvia não conseguiu reprimir um sorriso diante da indignação eloquente da sobrinha. Naquele momento a porta se abriu e Dr. Mendes entrou, seguido por Margarete. "Desculpem a interrupção", disse o médico, "mas preciso falar com o Sr. Carvalho sobre algo urgente." "Pode falar aqui", Luiz disse. "Bem," Dr. Mendes pareceu hesitante. "Recebemos uma denúncia anônima na administração do hospital. Alguém alegou que a funcionária Fátima Santos está se aproveitando de sua situação para ganhar vantagens pessoais." Fátima empalideceu. "O quê?" Luiz explodiu. "A administração está preocupada com a reputação do hospital." Dr. Mendes continuou constrangido. Bem, Fátima está sendo transferida para outro andar. Efetivamente e imediatamente." "Isso é um absurdo", Sílvia exclamou.
Maria, que havia acompanhado a conversa com crescente agitação, de repente gritou: "Não!" Todos se viraram para ela, surpresos com a intensidade de sua reação. "Fátima não pode ir embora", Maria continuou, suas lágrimas começando a fluir. "Ela me salvou. Ela fez eu acordar. Vocês não podem tirar ela de mim." Os monitores ao lado da cama começaram a emitir alarmes. O estresse estava afetando os sinais vitais de Maria. "Maria, se acalme", Dr. Mendes disse, aproximando-se. "Não vou me acalmar", Maria gritou. "Vocês adultos são muito burros. Fátima me ama e eu amo ela. E papai ama ela também." Fátima se aproximou da cama imediatamente. "Maria, meu amor, precisa se acalmar. Não quero que você fique doente por minha causa." "Mas você não pode ir embora", Maria soluçou. "Promete que não vai embora?" Fátima olhou para Luiz, que viu em seus olhos uma decisão sendo tomada. "Maria", Luiz disse subitamente, sua voz carregada de uma resolução que surpreendeu a todos. "Fátima não vai embora." "Luiz", Fátima começou. "Não." Ele a interrompeu, se virando para Dr. Mendes. "Doutor, quem fez essa denúncia?" "Não posso revelar." "Foi você, não foi, Roberto?" Luiz se virou para seu sócio com uma fúria controlada. Roberto não respondeu, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. "Você é um covarde", Luiz disse com desprezo. "Atacar uma mulher inocente para me controlar." "Luiz, seja racional." "Racional?" Luiz riu amargamente. "Você quer racional? Está bem. Dr. Mendes, gostaria de fazer uma doação ao hospital. R$500 mil para melhorias na ala pediátrica." "Senhor Carvalho", o médico começou surpreso. "Com uma única condição", Luiz continuou. "Fátima Santos continua trabalhando neste andar, sem nenhum tipo de perseguição ou retaliação." "Luiz, você está cometendo um erro." Roberto tentou novamente. "O único erro que cometi foi demorar tanto para fazer isso." Luiz se virou para Fátima. "Fátima Santos, você quer se casar comigo?" O silêncio no quarto foi absoluto. Fátima o olhou com os olhos arregalados de choque. "Luiz, você tem certeza?" "Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida", ele respondeu, ajoelhando-se ao lado da cama de Maria. "Você trouxe minha filha de volta. Me trouxe de volta à vida. Me ensinou o que realmente importa." "Sim!" Maria gritou de alegria, batendo palmas. "Diz que sim, Fátima. Diz que sim." "E quanto à empresa?" Roberto perguntou desesperadamente. "Os investidores?" "Roberto", Luiz se levantou encarando seu sócio. "Você está demitido. Pegue suas coisas e saia da minha empresa." "Você não pode me demitir. Sou sócio." "Posso e acabei de fazer. Meus advogados entrarão em contato para discutir a compra da sua parte. Agora saia daqui antes que eu peça segurança." Roberto olhou ao redor do quarto, percebendo que havia perdido completamente. Saiu batendo a porta. Dr. Mendes pigarreou nervosamente. "Senhor Carvalho, sobre a doação, é muito generosa, mas não pode ser condicionada." "Tem razão", Luiz sorriu. "A doação é incondicional. Faço questão de ajudar este hospital que salvou minha filha. E se a administração tiver qualquer problema com Fátima Santos, podem falar diretamente comigo." "Entendido", Dr. Mendes sorriu. "E parabéns pelo noivado." Depois que o médico e Margarete saíram, Luiz se virou para Fátima, que ainda estava em choque. "Você ainda não respondeu minha pergunta", ele disse suavemente. "Luiz." Fátima olhou para Maria, que vibrava de expectativa na cama, depois para Sílvia, que sorria através das lágrimas. "Você tem certeza absoluta? Porque se dissermos sim agora não há volta. Vamos enfrentar muitos preconceitos, muitas críticas." "Fátima", Luiz pegou suas mãos. "Já enfrentei a possibilidade de perder as duas pessoas que mais amo no mundo. Críticas e preconceitos são problemas pequenos comparados a isso." "As duas pessoas?" ela perguntou. "Você e Maria", ele respondeu sem hesitar. "Vocês são minha família agora." Maria se inclinou para a frente na cama. "Fátima, você promete ser minha segunda mamãe para sempre? Promete me amar mesmo quando eu fizer besteira?
Promete me ensinar as orações que você sabe? Prometo, Fátima disse, as lágrimas correndo livremente. Prometo tudo isso e muito mais. Então, Luiz sorriu. É um sim? É um sim, Fátima respondeu, se jogando nos braços dele. O beijo que se seguiu foi interrompido pelos aplausos e gritos de alegria de Maria. Eu vou ter uma família de novo, ela cantarolou. E Gabriela vai ficar tão feliz. Sílvia se aproximou e abraçou os três. Bem-vindos à família, Fátima, disse ela com carinho genuíno. Naquele momento, os monitores de Maria começaram a tocar novamente, mas desta vez porque seus sinais vitais estavam excepcionalmente fortes e regulares. Ela estava transbordando de felicidade. Posso ser a florista no casamento de vocês? Maria perguntou animada. Pode ser o que quiser, princesa. Luiz respondeu beijando sua testa. Quero ser a florista e a testemunha e a organizadora, ela decidiu. E tem que ser aqui no hospital, porque foi aqui que vocês se apaixonaram. Luiz e Fátima se entreolharam e riram. Acho que nossa filha já tem tudo planejado, Fátima disse. Nossa filha, Luiz repetiu, e as palavras soaram perfeitamente naturais. Pela primeira vez em quase 2 anos, Luiz Carvalho se sentia completamente completo. Tinha sua filha de volta, tinha encontrado um amor verdadeiro e, mais importante que tudo, tinha uma família unida pela fé, pelo amor e pelo milagre de segundas chances. O que o mundo pensaria, ele descobriria amanhã. Hoje, ele tinha tudo o que precisava naquele quarto de hospital. 2 mulheres que amava mais que a própria vida e a certeza de que alguns milagres realmente acontecem para quem tem coragem de acreditar. 6 meses depois, o sol da manhã de sábado entrava pelas janelas da capela do Hospital São Francisco, criando pequenos arco-íris coloridos através dos vitrais simples, mas bonitos. A capela havia sido decorada com margaridas brancas, as flores favoritas de Maria, e algumas velas que davam ao ambiente uma atmosfera sagrada e acolhedora. Luiz ajustava nervosamente a gravata pela 3ª vez, em pé diante do altar improvisado. Vestia um terno simples, mas elegante, que havia escolhido especificamente para não parecer ostensivo. Ao seu lado, Dr. Mendes, que havia se oferecido para celebrar a cerimônia como ministro leigo, sorria com gentileza. Nervoso? Perguntou o médico em voz baixa. Mais ansioso do que nervoso, Luiz respondeu, seus olhos fixos na porta da capela. 6 meses atrás eu era um homem morto por dentro. Hoje você está prestes a começar uma nova vida, Dr. Mendes completou. A porta se abriu e Sílvia entrou, vestindo um vestido verde claro, seguida por alguns funcionários do hospital que haviam se tornado amigos próximos durante os meses de recuperação de Maria. Margarete estava lá, assim como várias colegas de Fátima que haviam testemunhado sua transformação de faxineira solitária para a mulher amada. Em seguida, Maria apareceu na porta, radiante em um vestido branco com detalhes em lilás, carregando uma pequena cesta de pétalas de margarida. Seus cabelos loiros estavam presos com uma tiara simples e seu sorriso era tão brilhante que parecia iluminar toda a capela. Papai, ela acenou entusiasmada, esquecendo completamente que deveria caminhar lentamente. Fátima está linda, 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 linda. As pessoas na capela riram carinhosamente diante do entusiasmo da menina. Maria, Sílvia a chamou suavemente. Lembra do que ensaiamos? Ah, sim. Maria se recompôs, assumindo uma postura solene que durou exatamente 2 segundos antes de voltar a sorrir. E então a música começou. Era uma melodia simples tocada por um pequeno órgão da capela, mas quando Fátima apareceu na porta, tudo o mais deixou de existir para Luiz. Ela vestia um vestido branco simples, sem grandes ornamentos, que havia comprado em uma loja modesta do centro da cidade. Seus cabelos estavam soltos, apenas presos de um lado com uma pequena flor branca. Não usava joias elaboradas, apenas uma corrente delicada que havia sido de sua mãe. Mas era a mulher mais linda que Luiz já havia visto. Fátima caminhava lentamente pela pequena nave da capela, seus olhos fixos em Luiz.
um sorriso tímido mas radiante no rosto. Algumas lágrimas de alegria corriam por suas bochechas, mas ela não as enxugava. Eram lágrimas de felicidade pura. Quando chegou ao altar, Luiz estendeu a mão para ela e, ao tocá-la, sentiu a mesma eletricidade que sentira no primeiro dia em que oraram juntos. "Você está linda", ele sussurrou. "Você também", ela respondeu, sua voz embargada de emoção. Dr. Mendes pigarreou suavemente. "Queridos amigos", começou ele, dirigindo-se aos presentes, "estamos aqui hoje para celebrar algo verdadeiramente milagroso. Não apenas a união de Luiz e Fátima, mas o poder transformador do amor, da fé e das segundas chances." Maria, que estava ao lado do casal segurando a cesta de pétalas, não conseguiu se conter. "E das orações", ela acrescentou em voz alta. "Não esqueça das orações." Todos riram, incluindo o Dr. Mendes. "E das orações", ele concordou com um sorriso. "Maria tem razão. Esta união nasceu da oração, cresceu na fé e se fortaleceu no amor." Ele se virou para Luiz. "Luiz Carvalho, você aceita Fátima Santos como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, prometendo ser-lhe fiel por todos os dias de sua vida?" "Aceito", Luiz respondeu com uma convicção que ecoou pela capela inteira. "E você, Fátima Santos, aceita Luiz Carvalho como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, prometendo ser-lhe fiel por todos os dias de sua vida?" "Aceito", Fátima respondeu, sua voz clara e emocionada. "E vocês dois", Dr. Mendes se dirigiu também a Maria, "prometem amar, cuidar e proteger Maria como filha querida, criando uma família baseada no amor, no respeito e na fé?" "Prometemos", disseram ambos em uníssono. "E eu prometo ser a melhor filha do mundo", Maria acrescentou espontaneamente, fazendo toda a capela explodir em risos e aplausos. Dr. Mendes pediu as alianças, simples anéis de ouro que Luiz havia escolhido junto com Fátima na semana anterior. "Estas alianças simbolizam o compromisso eterno que vocês estão assumindo", ele disse solenemente. "Que sejam um lembrete constante do amor que os une." Luiz colocou a aliança no dedo de Fátima com mãos ligeiramente trêmulas. "Com esta aliança eu te prometo meu amor eterno", ele disse, suas palavras carregadas de emoção. "Você trouxe luz para minha escuridão, esperança para meu desespero e amor para meu coração vazio. Prometo te amar todos os dias da minha vida." Fátima pegou a aliança de Luiz, suas próprias mãos tremendo de emoção. "Com esta aliança, eu te prometo meu coração inteiro", ela disse, sua voz embargada. "Prometo ser sua companheira, a mãe de Maria, e sua parceira em todas as aventuras que Deus preparou para nós. Prometo te amar hoje, amanhã e para sempre." "Agora", Dr. Mendes sorriu, "pelo poder que me foi conferido e, mais importante, pelo poder do amor que os une, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." O beijo que se seguiu foi suave, terno e cheio de promessas para o futuro. Quando se separaram, Maria não aguentou mais. "Eba!" ela gritou, jogando pétalas de margarida para todos os lados. "Agora somos uma família de verdade." A capela inteira explodiu em aplausos, risos e lágrimas de alegria. 2 horas depois, recepção no jardim do hospital. A festa foi simples, mas perfeita. Mesas foram arrumadas no jardim, onde Luiz e Fátima haviam conversado pela primeira vez, decoradas com mais margaridas e velas. A comida era caseira, preparada pelas colegas de trabalho de Fátima, e o bolo havia sido feito pela própria Sílvia. Maria corria entre as mesas, contando para todos que quisessem ouvir sobre como havia arranjado o casamento dos pais. Estava particularmente orgulhosa do fato de que a cerimônia acontecera exatamente onde o milagre começou. Luiz e Fátima, agora oficialmente casados, não conseguiam parar de sorrir. Eles caminhavam entre os convidados de mãos dadas, recebendo parabéns e bênçãos. "Você se arrepende de alguma coisa?" Fátima perguntou quando tiveram um momento sozinhos.
Apenas de não ter te conhecido antes. Luiz respondeu, beijando sua testa. Talvez não estivéssemos prontos antes, ela refletiu. Talvez precisássemos passar por tudo que passamos para chegar até aqui. Você pode estar certa, ele concordou. Nossa dor nos preparou para valorizar esta alegria. Naquele momento, Maria correu até eles, segurando um presente embrulhado. Este é meu presente de casamento para vocês, ela anunciou animada. Luiz e Fátima abriram o embrulho juntos, revelando um quadro com uma foto tirada algumas semanas antes. Os três abraçados no quarto do hospital, sorrindo. Maria havia decorado a moldura com pequenas flores coladas e havia escrito embaixo com sua letra infantil: Minha família do coração, mas... Maria. Fátima sussurrou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Gostaram? A menina perguntou esperançosa. Tia Silvia me ajudou a fazer a moldura, mas as palavras foram todas minhas. É o presente mais lindo que já ganhamos, Luiz disse, ajoelhando-se para abraçar sua filha. Agora vocês têm que me dar meu presente, Maria disse com um sorriso travesso. Que presente? Fátima perguntou curiosa. Um irmãozinho ou irmãzinha, Maria respondeu sem cerimônia, fazendo Luiz e Fátima ficarem vermelhos e todos ao redor rirem. Maria! Silvia exclamou se aproximando. Isso não é coisa que se pede. Por que não? Maria perguntou inocentemente. Gabriela disse que vai mandar um bebê para nossa família quando for a hora certa. Luiz e Fátima se entreolharam, ambos pensando na mesma coisa. Com Maria por perto, a vida nunca seria previsível. 1 ano depois, epílogo. A casa que Luiz havia comprado em um bairro tranquilo de São Paulo era bem diferente da mansão onde vivia anteriormente. Era um pouco menor, mais aconchegante, com um jardim onde Maria podia brincar e Fátima cultivava suas flores. Naquela manhã de domingo, a família estava reunida na sala, preparando-se para ir à missa. Maria, agora com 9 anos e mais esperta que nunca, estava ensinando suas bonecas a orar direito, enquanto Fátima terminava de arrumar os cabelos. Luiz observava a cena da poltrona, um sorriso permanente no rosto. Fátima havia voltado a estudar. Estava cursando enfermagem com uma bolsa de estudos que ele havia conseguido para ela. Maria estava indo muito bem na escola nova e havia feito vários amigos. A empresa continuava próspera, mesmo depois da saída tumultuada de Roberto. Na verdade, estava melhor que nunca, porque Luiz havia aprendido a delegar sem abandonar suas responsabilidades, equilibrando trabalho e família de uma forma que nunca conseguira antes. Papai, Maria interrompeu seus pensamentos. Você sabia que Fátima está grávida? Luiz quase caiu da poltrona. O quê? Fátima ficou vermelha como um tomate. Sabes, Maria, você prometeu que era segredo. Mas papai é da família, Maria protestou. E além do mais, Gabriela me disse que podia contar hoje. Luiz olhou para Fátima, que estava claramente constrangida, mas sorrindo. É verdade? Ele perguntou, sua voz mal saindo. Descobri ontem, ela admitiu. Queria contar de uma forma especial, mas nossa filha não consegue guardar segredo. Vai ser uma menina, Maria acrescentou entusiasmada. E vai se chamar Ana Gabriela. Eu já escolhi. Luiz se levantou lentamente, ainda processando a informação. Caminhou até Fátima e a abraçou com infinita delicadeza. Uma filha nossa, ele sussurrou em seu ouvido. Nossa filha, ela confirmou e ambos começaram a chorar de alegria. E minha irmãzinha, Maria se juntou ao abraço. Vou ensinar ela a orar, a desenhar, a brincar de boneca. Calma, princesa. Luiz riu através das lágrimas. Ela ainda vai demorar um pouco para nascer. Eu sei, Maria disse com sua sabedoria peculiar. Mas já posso começar a conversar com ela. Gabriela disse que os bebês ouvem tudo quando estão na barriga da mamãe. Naquela tarde, depois da missa, eles foram visitar o túmulo de Ana e, pela primeira vez, também o de Gabriela. Levaram flores e ficaram ali por alguns minutos em silêncio. Obrigado, Luiz disse em voz baixa, se dirigindo às 2 mulheres que haviam partido antes deles. Obrigado por cuidarem de nós, por nos guiarem até aqui, por nos darem esta família. Elas sabem, Fátima disse suavemente, segurando sua mão, e estão felizes por nós.
Claro que estão, Maria acrescentou. Elas estão fazendo festa no céu porque agora somos uma família completa. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Luiz refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. De um empresário rico, mas vazio, havia se tornado um pai presente, um marido apaixonado e um homem que havia redescoberto a fé. Fátima havia se transformado de uma faxineira solitária em uma mulher amada, uma mãe dedicada e uma estudante determinada a construir um futuro ainda melhor para sua família. E Maria havia sido o catalisador de tudo, a pequena ponte entre dois mundos que se encontraram através do amor e da fé. Para onde vamos agora? Fátima perguntou quando chegaram ao carro. Para casa, Luiz respondeu. E a palavra nunca havia soado tão perfeita. Nossa casa, Maria corrigiu com um sorriso, onde vivem pessoas que se amam de verdade. Nossa casa, Luiz e Fátima repetiram juntos, e naquelas duas palavras estava contida toda a gratidão por segundas chances, todo o amor que haviam encontrado na dor e toda a esperança em um futuro construído na fé. Enquanto o carro se afastava do cemitério, uma brisa suave fez as flores que haviam deixado nos túmulos dançarem delicadamente, como se Ana e Gabriela estivessem acenando uma última vez, felizes por verem que o amor verdadeiro, de fato, nunca morre. Apenas se transforma em algo ainda mais belo. Porque às vezes o que parece ser o fim é apenas o começo de uma história ainda mais bonita. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.